E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata, estão vendo na tela também. Eu vou falar aqui hoje sobre 10 amistosos inusitados entre times brasileiros e seleções estrangeiras, né? Algo que hoje é mais raro, que é um time jogando com uma seleção. No passado era mais comum. E a diferença desse vídeo aqui para talvez alguma história que você já tenha visto por aí é que com certeza você vai ver algum jogo aqui que você ainda não ouviu falar. Alguns aqui que eu vou falar já são um pouco mais famosos, talvez você já viu em algum lugar. Por quê? Porque eu não vou trazer aqui jogos que envolvem os times brasileiros de primeira prateleira, historicamente falando assim, né, que são aqueles 12 grandes do Centro-Sul. Você não vai ver aqui jogo de Palmeiras, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, São Paulo. Você não vai ver esses times aqui, tá? Assim como você também não vai ver grandes seleções da história do futebol mundial, como por exemplo as que já foram campeãs mundial, Itália, Alemanha, Brasil, Argentina, nada disso. Você não vai ver esses times e essas seleções aqui nesse vídeo de hoje. Tá? Por isso que são jogos bem inusitados, envolvendo times brasileiros aí de médio e de pequeno porte e seleções também de uma segunda prateleira, ou seleções que já tiveram momentos de destaque no passado, seleções de países inclusive que nem existe mais. Né? Então eu trouxe aqui para vocês, agradecer o pessoal do grupo Série D do Brasileirão, Brasileirão Série D, melhor dizendo, tá? Não vou falar o nome de ninguém aqui, mas quando eu tive essa ideia de fazer esse vídeo aqui lá no grupo, eu pedi sugestões dentro de 20 a 25 minutos, o pessoal já me entregou todos os jogos que eu devia pesquisar. Pessoal, firmeza demais ali, todo mundo fera, todo mundo entende muito futebol. Um abração para vocês aí, galera, um salve. E aí, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve logo aí, deixa o like na gentileza para nós, para fortalecer o trabalho. Eu que estou produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo, canal bem modesto ainda, os vídeos bem humildes, né? Bem simples, mas espero que você goste. Então, dá o like, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque quando o canal aqui produzir algum vídeo, você será notificado. Tá bom, pessoal? Então vamos direto aí. Eu vou trazer esses 10 jogos em ordem temporal, né? Eu vou pegar o mais antigo até o mais recente. Tá? E vocês já estão vendo aí, eu até escureci a imagem. Mais tarde eu vou falar que imagem que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Nós vamos para o jogo 10, né? Que é o jogo mais antigo aqui da lista, que é um jogo entre Costa Rica e Ferroviária. Ferroviária de Araraquara, aconteceu lá em 1963. E Costa Rica, na verdade, estava fazendo excursão pela América Central, nessa época aí, jogou 8 amistosos contra seleções lá do Caribe, né? E aí ela venceu os 7 primeiros jogos que se fez e perdeu justamente o último, que foi esse aí que eu trouxe para vocês na tela, 2-1 para Costa Rica, né? Ferroviária, melhor dizendo, estava lá fazendo essa excursão na América Central. Ela jogou contra Honduras, jogou contra El Salvador 2 vezes, jogou contra Guatemala 3 vezes, jogou contra Panamá. E quando pegou a seleção mais forte, perdeu. Ganhou todos os 7 primeiros jogos que fez contra Panamá, Honduras, El Salvador e Guatemala e perdeu o último jogo. Como se trata de um jogo antigo, quanto mais antigo for o jogo aqui da lista, menos informações a gente tem sobre os ocorridos. Mas a gente sabe que a Costa Rica era a melhor seleção lá da América Central na época e foi a única que conseguiu vencer aí a Ferroviária de Araraquara. Vocês estão vendo aqui embaixo também o time da Ferroviária lá de 1963. Vocês pesquisarem na internet, vocês encontram os nomes aí dos jogadores também. A nona partida que eu trago aqui para vocês, o nono amistoso inusitado, ocorreu em fevereiro de 1969, entre Sport e Hungria. A Hungria que não estava na Copa de 70, mas estava na Copa de 66, inclusive no grupo do Brasil, ganhou do Brasil em 66, tinha uma das melhores seleções da época, né? A Hungria que chegou até a disputar final de Copa do Mundo contra a Alemanha em 54, Hungria de Puskás, né? Puskás aí já não jogava mais, mas tinha um grande jogador que tinha sido escolhido 2 anos antes, melhor jogador do mundo, que é o Florian Albert, né? Ele estava aí nesse time que foi jogar contra o Sport, ficou 3-3, o Sport chegou a fazer 2-0, a Hungria virou no segundo tempo, fez 3 gols no segundo tempo, no último minuto o Sport ainda conseguiu empatar,
né? E a curiosidade aí desse jogo é que a Hungria estava aqui no Brasil fazendo alguns amistosos, né? Empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão, perdeu para o Grêmio no Rio Grande do Sul. Então, como eu disse no início aqui, era mais comum, né? Aliás, eu não sei se eu disse, mas era comum amistosos entre times de seleções, muito mais que hoje. Hoje é mais raro, né? Nessa época aí. Então, era bem comum as seleções quererem ver o Brasil para disputar esses amistosos, justamente porque o Brasil era o país mais visado. Hoje a Hungria é uma seleção que não dá tanto trabalho mais, né? Mas na época era uma das melhores seleções do mundo. Vocês estão vendo aí abaixo da minha imagem aqui uma foto do jogo, né? Entre Hungria e Sport em 1969. O oitavo jogo que eu vou trazer aqui para vocês, mais um amistoso inusitado, de um time também do Recife, contra uma seleção já de um país que nem existe mais, né? Que é a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia ela deixou de existir a partir do momento ali que se iniciou a dissolução do bloco soviético, né? Ela ainda vai durar uns anos ali, mas no final do século XX já vai estar fragmentada em alguns outros países, né? República Tcheca, Eslováquia e por aí vai. Mas na época era uma das grandes seleções do mundo. Tá aí abaixo aqui da minha imagem a manchete do jornal Diário da Manhã. Santa Cruz goleia a Tchecoslováquia por 4-0, jogo que aconteceu lá em fevereiro de 1979. Né? Detalhe aí para o Santa Cruz que nesse ano de 1979 foi fazer uma excursão na Europa, onde venceu vários times do Oriente Médio, seleções do Oriente Médio, né? Inclusive o Santa Cruz é um dos times do Brasil aí que mais venceu seleções, né? Só em 79 venceu algumas lá do Oriente Médio. Se você pesquisar na internet, você vai ver, pesquisa lá Fita Azul de 1979, que era um prêmio, né, que se dava para os times brasileiros que iam fazer excursão, normalmente na Europa, e voltava invicto. Santa Cruz conseguiu esse feito em 1979, inclusive venceu a Romênia, lá na Europa, empatou com o PSG, voltou invicto e nesse meio termo aí veio aqui para o Brasil para jogar esse amistoso com a Tchecoslováquia em fevereiro de 79, acabou vencendo aí por 4-0, né? Os tchecos que estavam em excursão no Brasil na época, fazendo vários jogos por aqui, vocês estão vendo aí na tela também, enfrentaram o Bahia, o Internacional de Porto Alegre, o Figueirense e a Desportiva do Espírito Santo. Esse é o oitavo jogo. Agora trazer para vocês o sétimo, que foi justamente Pelotas e Rússia. Em 1994, tinha pouco tempo que a Rússia existia enquanto seleção, né? Voltou a existir enquanto seleção depois da queda do Muro de Berlim. Durante algum tempo ali ainda jogou como comunidade dos Estados Independentes, mas em 1993 a Rússia volta a existir como seleção, 92, 93, por ali, classifica para a Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos, inclusive na Copa do Mundo estaria no grupo do Brasil. Isso também motivou a Rússia vir aqui para o Brasil fazer alguns amistosos, né? 2 amistosos bem caça-níqueis, assim, lá no interior do Rio Grande do Sul. O primeiro contra o Pelotas, que vocês estão vendo aí, que foi 2-1 para a seleção da Rússia, e o segundo contra o Guarani de Bagé, né, que a Rússia ganhou de 1-0. O detalhe que vocês estão vendo aí que foram lá assistir o jogo, lá em Pelotas, o Parreira e o Zagallo, que eram parte da comissão técnica da seleção brasileira, né? Teve em campo nesse jogo o cara que seria o artilheiro da Copa do Mundo de 94. Esse jogo foi no início de 94, lá no meio do ano teve a Copa nos Estados Unidos, e o artilheiro foi o Oleg Salenko, fez 6 gols na Copa do Mundo. A Rússia não passou de fase, né, porque era um grupo com Brasil, Suécia, Camarões e Rússia, mas o Oleg Salenko fez 5 gols na vitória da Rússia sobre o Camarões, né, terminou a Copa aí como artilheiro, mesmo jogando só a primeira fase. O sexto jogo que eu vou trazer aqui para vocês, nós já estamos no ano de 2008, janeiro de 2008. Aí tem uma curiosidade muito legal, algumas, né, sobre esse jogo, que foi Friburguense 9, Nicarágua 0, lá em Nova Friburgo, né, a seleção da Nicarágua que sempre foi uma das piores seleções do mundo. Então já imaginava que talvez fosse ter dificuldade para jogar contra qualquer time brasileiro, né? Mas está aqui como destaque principalmente pelo tamanho da goleada, né? 9-0.
E aí duas curiosidades bem legais, né? Lendas do futebol, né? A primeira é que o jornal lá de Manágua, capital da Nicarágua, quando foi noticiar o resultado do jogo, vocês estão vendo aí o campo onde o jogo aconteceu, né? Aqui embaixo da minha imagem. Quando foi noticiar o resultado do jogo lá na Nicarágua, disse que o Friburguense era uma das maiores equipes do Rio de Janeiro, né? Quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Friburguense que é, nunca nem disputou o Campeonato Brasileiro, com exceção da Copa Jovelândia, que tinha mais de 100 times, né? Tava em um daqueles módulos lá, então Friburguense nunca chegou na Série A do Campeonato Brasileiro, não tem título estadual, mal chega em fases finais do Carioca, mas para o jornal lá de Manágua, o Friburguense era um dos maiores times do Rio de Janeiro. Inclusive tem uma conversa, se você for pesquisar na internet, você vê que a Nicarágua voltou aqui para jogar revanche com o Friburguense um ano e meio depois, né? Mas não tem notícia do resultado do jogo, ninguém sabe quanto ficou o jogo, se é que o jogo aconteceu, né? Então é mais uma das lendas aí do futebol. A quinta partida que eu estou trazendo para vocês aqui, ainda no ano de 2008 também, mas aí já em março, é Avaí 2, Jamaica 0. A Jamaica que tem uma certa tradição de vir aqui no Brasil jogar amistosos, né? Lá na década de 90, início dos anos 2000. Jogou e perdeu contra o Flamengo, jogou e perdeu contra o Atlético Mineiro, né? Jogou contra times também menores, como o Caxias, lá na década de 90. Né? A Jamaica sempre vindo aqui para o Brasil. Na época tinha o treinador brasileiro René Simões, né? Que foi um treinador que ficou muitos anos lá na Jamaica, né? E esse jogo aí, a curiosidade do jogo é a seguinte: é um jogo que ganhou a alcunha de jogo da paz, porque foi depois de uma confusão que houve num jogo entre Avaí e Criciúma lá pelo campeonato estadual de Santa Catarina. Então teve um problema com polícia, bomba na arquibancada. Aí promoveram esse jogo, né? Que seria o jogo da paz, valia um troféu, né? Que acabou ficando aí com o time do Avaí, né? E esse jogo, qual que era a outra informação que eu tinha para falar para vocês aqui? É um jogo que foi em comemoração também do aniversário de Florianópolis. Então esse troféu chamava Troféu Cidade de Florianópolis. É o quinto jogo que eu estou trazendo para vocês aí, Avaí 2, Jamaica 0. Foi em março de 2008. Agora o quarto jogo é a imagem. É a imagem que tá aqui no fundo da tela, né? Na maioria do tempo tá escurecida a imagem, né? Mas eu clareei ela de novo para vocês, que talvez seja o jogo mais lendário dessa lista aqui. Muita gente já ouviu falar desse jogo, né? Que foi entre Coreia do Norte e Atlético Sorocaba. Foi lá em 2009, no final de 2009, a Coreia do Norte já tinha, inclusive, classificado para a Copa do Mundo de 2010. Pegou um grupo difícil, que inclusive tinha o Brasil. A estreia da Coreia do Norte em Copas do Mundo foi contra o Brasil 2-1, né? Mas o grupo ainda tinha Portugal, tinha Costa do Marfim. A Coreia do Norte acabou perdendo de 7-0 para Portugal nessa Copa do Mundo, né? Então foi embora aí com 3 derrotas na Copa do Mundo. Mas nesse jogo aí, contra, né, a seleção brasileira, segundo o governo, que é uma das curiosidades aí desse jogo, que o governo vendeu a ideia de que estava indo lá a seleção brasileira para jogar, quando na verdade era o Atlético Sorocaba, né, que foi patrocinado aí por um monge, um reverendo, melhor dizendo, coreano, que vivia lá em Sorocaba, não sei se vive ainda, né, que por meio do contato que ele tinha com o governo da Coreia, arrumou esse amistoso aí, né? Agenciou esse amistoso, levou o time do Atlético Sorocaba lá para a Coreia do Norte. A foto que está de fundo aí é justamente o pessoal na frente de uma estátua aí de um dos vários ditadores que já houveram lá, né? E o povo indo pro estádio achando que estava jogando contra a seleção brasileira, uniforme amarelo também, pediram o time de Sorocaba para jogar com o uniforme amarelo, ficou 0-0, conta a lenda que o pessoal ficou com medo de fazer gol, né? O pessoal aí do Atlético Sorocaba, o Luan, que depois foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, estava nesse time aí, surgindo no time do Atlético Sorocaba, depois vai pro Ponte Preta, depois pro Atlético Mineiro, né? Então o pessoal do Atlético Sorocaba aí ficou com medo de fazer gol, foi levando o jogo a banho-maria ali, 0-0, bom para todo mundo. Entrou no avião, voltou pro Brasil e aí tá no o quarto jogo aí da nossa lista, né? Em novembro de 2009, depois que a Coreia do Norte conseguiu classificação aí para a Copa do Mundo de 2010.
Agora o terceiro jogo aqui da lista, né? Nós já estamos no ano de 2014, que é um Paraná e Austrália, que foi lá em Cariacica, no Espírito Santo, que a Austrália estava preparando para a Copa do Mundo no Espírito Santo, vai jogar esse jogo contra o Paraná. A Austrália vai ter nesse jogo aí alguns desfalques importantes. Eu trouxe até o nome de dois aí, um é o Bresciano e o outro é o Kerrio, esses dois melhores jogadores da Austrália, né? Jogo sem público, com uniforme de treino, né? Mas com súmula, tudo certinho, com juiz, 2-0 para a Austrália. Né? O grupo da Austrália nessa Copa difícil, que tinha Chile, Holanda, Espanha. A Austrália acabou perdendo os dois jogos, saindo da Copa do Mundo aí com 0 ponto, né? E antes da entrada da Copa do Mundo aí, jogando esse amistoso com o Paraná, 2-0 para a Austrália. É o segundo vídeo não, o segundo jogo aqui da nossa lista. Nós já estamos no ano de 2016. É o único jogo aqui que não envolve uma equipe profissional, né? Que na verdade era a seleção de Japão, mas a seleção de Japão olímpica, que estava se preparando para a Olimpíada de 2016, que foi disputada aqui no Brasil, que o Japão não conseguiu nem passar da primeira fase, pegou um grupo difícil, né, com Nigéria, com Colômbia, com Suécia. O Japão acabou ficando de fora nesse grupo aí. Mas antes de começar as Olimpíadas, o Japão faz esse amistoso aí com Sergipe, né, lá no estádio Batistão, que inclusive estava comemorando aniversário, esse troféu aí. E, pessoal, inclusive, quem souber para quem foi esse troféu aí, pode colocar aqui no comentário, porque eu não achei essa informação. Porque quem ganhar essa partida ia ganhar esse troféu, que é um troféu comemorativo aí do aniversário do estádio, né? Mas como ficou 1-1, eu não sei para quem que foi o troféu, né? O Sergipe, que era o atual campeão sergipano, saiu atrás com 1 minuto de jogo, já estava 1-0 pro Japão, né? No final do primeiro tempo, o Sergipe consegue empatar ali. No segundo tempo, não vai ter gols, né? O Sergipe jogou até melhor, né? Terminou em 1-1. Detalhe que foi a última partida do Sergipe no ano. Apesar de ser campeão, o Sergipe não tinha mais competições para realizar. Então é uma realidade aí para metade dos times brasileiros, a gente pode dizer, né? Que chega em julho já acabou a temporada, né? Foi isso que aconteceu aí, esse 1-1 entre Sergipe e Japão. E por fim, para terminar, nós estamos aí já no último jogo, né? No jogo número 1, que aconteceu agora em 2019, que foi entre Madureira e Catar. Catar, que é uma seleção que vem crescendo muito, projeto da Copa do Mundo 2022, né? Que é chegar forte na Copa que vai ter lá em casa, né? No final do ano que vem, final de 2022, nós vamos ter a Copa do Mundo no Catar. E o Catar, nesse projeto, lá em 2019, já tinha vencido a Copa da Ásia, né? Em cima do Japão. Então o Catar estava num grande momento, né? Convidado para jogar a Copa América do Centenário, e ele vai estar aqui no Brasil se preparando para a disputa. Vai estar num resort lá em Mangaratiba, né, no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, e aí vai convidar o Madureira para fazer um jogo lá que vai ser bem privativo, assim, apenas para o pessoal que estava hospedado nesse resort, né? E aí o Catar vai conseguir uma virada, né? O Madureira vai sair na frente, vai fazer 1-0 e o Catar vai conseguir virar o jogo. Esse jogo foi em junho de 2019, poucos dias antes da Copa América Centenário, né? Pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje, tá? Se você não é inscrito aí, se inscreve aí, deixa o like, né? Com certeza você não vai arrepender, não. Aciona o sininho, que é assim que você vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.